Bom, vou começar a apresentação do meu trabalho. O título do trabalho é Aumento de dados para a previsão imediata de precipitação em contexto espaço-temporal. Trazendo aqui a contextualização, previsão imediata de precipitação é uma previsão para um curto período de tempo, até 6 horas à frente. Ele se aplica na escala local e mesoescala. A sua finalidade é para fazer aviso de eventos extremos, como tempestades, inundações, etc. Para fazer essa previsão imediata, é necessária a integração de múltiplas fontes de dados, como modelos numéricos, estações de superfície, radares meteorológicos, satélites e etc. Aqui eu trouxe a figura em que a gente tem um previsor aqui, onde ele vai utilizar várias fontes de dados, como estações de superfície, dados de satélite, dados de radares, radiosonda, entre outros. E modelos numéricos também aqui nos computadores, a fim de que ele possa produzir uma previsão do estado atmosférico nas próximas horas da forma mais precisa possível. Como motivação, nós queremos abordar os problemas de desbalanceamento de classes e cobertura da previsão. Aqui eu trouxe uma figura com as medidas de precipitação da estação Web Sirene Pavão-Pavãozinho 2, e a gente pode observar que os dados são esparsos, pois na maioria dos dados aqui ao longo dos anos, a gente tem a ocorrência de não precipitação. Em alguns dias ao longo do ano, alguns eventos específicos, a gente tem chuva, né? Nós temos medidas de precipitação. Então, por exemplo, aqui nesse dia nós tivemos 20 milímetros por hora de chuva. Mas na maioria dos dias a gente pode observar que os dados são esparsos e que onde ocorre a não precipitação. Também queremos abordar o problema da cobertura da previsão. No experimento inicial, nós produzimos o modelo treinando ele com os dados de uma estação de interesse. Então, por exemplo, essa estação aqui que eu estou circulando, nós treinaríamos o modelo e ele só seria capaz de prever chuva, prever a precipitação futura para essa região específica. Só que, na verdade, a gente gostaria de prever precipitação para todo o território da cidade do Rio de Janeiro. Então, como objetivo, nós temos o aumento de dados para enfrentar o problema de desbalanceamento de classes, aumentar a cobertura e resolução espacial da previsão para uma região retangular, justamente para que a gente possa ter uma cobertura de toda a cidade do Rio de Janeiro, a aplicação do modelo STCOM VS2S e comparação com o experimento baseline, que é justamente o experimento baseline, que é treinando o modelo apenas para uma estação de superfície de interesse. Então, como metodologia, nós temos estações de superfície são integradas com o ERA5Land, que é o modelo de reanálise. As estações de superfície elas podem ser pluviométricas ou meteorológicas. No caso de estações pluviométricas, nós vamos ter apenas medidas de chuva, mas a gente quer integrar dados do ERA5Land para integrar as variáveis de temperatura, umidade, pressão atmosférica, entre outros, para que o modelo possa aumentar a quantidade de variáveis de entrada do modelo e aumentar a quantidade de amostras também, uma vez que dados faltantes de estações e superfícies podem ser preenchidos com dados do ERA5Land. E aí com isso a gente consegue construir dados espaço-temporais e aumentar a cobertura e resolução espacial da previsão através da estruturação dos dados espaço-temporais no formato de grade regular. E aí esses dados são passados para o STCOM VS2S. Vamos apresentar aqui a fundamentação teórica. Bom, falando agora sobre previsão imediata, como eu disse, são aplicados para eventos de mesoescala e escala local, que são eventos de médio porte. Trouxe aqui alguns exemplos como tempestades, tornados, chuva de granizo, precipitação intensa, especialmente inundações repentinas, ventos intensos de 60 a 100 km por hora. Os eventos de mesoescala, eles duram de alguns minutos a horas e têm pelo menos 1 km de diâmetro e geralmente têm menos de 100 km de diâmetro. Para fazer a previsão imediata, é necessário observações de alta resolução espacial e temporal, justamente para que o previsor possa, de maneira mais precisa possível, dizer qual vai ser o estado atmosférico daqui a algumas horas. E como finalidade dessa previsão imediata é a emissão de avisos horas antes dos fenômenos locais ocorrerem, como tempestades e inundações. Bom, no algoritmo de aprendizado profundo, ele é um algoritmo no contexto de aprendizado de máquina, onde nós temos uma camada de entrada e várias camadas escondidas e uma camada de saída. A camada de entrada X ela é multiplicada por pesos W, que são aqui representados pelas arestas em que se conectam com a camada seguinte.
Esse resultado, essa multiplicação, ela é computada e é passada por uma função de ativação G. A função de ativação G, ela pode ser uma função sigmoide, Rilo, existem diversos tipos de funções de ativação, e uma vez que esse resultado da função de ativação é obtido, esse valor é passado para a próxima camada, e esse valor é computado e passado para a próxima e assim por diante, até que chegamos na camada de saída, onde produzimos o valor h de x. O valor h de x, ele é o valor produzido pelo modelo. O valor produzido pelo modelo, ele é comparado com o valor que o modelo deveria produzir, uma vez que estamos num contexto de aprendizado supervisionado. Esses dois valores, o produzido pelo modelo e o que ele deveria produzir, são computados para gerar o erro do modelo. Uma vez que a gente obtém o erro do modelo, os valores de W, os pesos W, que são representados aqui pelas arestas de uma camada a outra, conectando uma camada a outra, esses valores W são ajustados a fim de quando o modelo for nutrido, for fornecido dados de entrada camada do modelo, e esses dados forem passados pelas camadas, ele produza um valor final que se aproxime o máximo possível do valor esperado pelo modelo e assim o erro possa ser minimizado. Isso é feito justamente através desse ajuste de pesos. Agora o modelo STConv S2S, Spatial Temporal Convolutional Sequence to Sequence, ele é um modelo para processar dados espaço-temporais. Nós temos basicamente ele vai produzir uma sequência, nós temos uma sequência de entrada e vai produzir uma sequência na saída. E temos três blocos principais durante o processamento desse modelo, que é o bloco temporal, o bloco espacial e o bloco gerador temporal. O bloco temporal ele é responsável por respeitar a restrição causal dos eventos, no sentido de que a ordem de causa e efeito deve ser respeitada. Em especial, é apresentada a arquitetura temporal reversed block, em que os dados são processados numa ordem reversa, a fim de que os dados futuros não sejam acessados durante o treinamento do modelo, justamente para respeitar a ordem causal dos eventos. Ele é processado primeiro os dados em ordem natural, passado, presente e futuro, de forma que os dados do futuro não sejam acessados quando não deveriam, justamente para respeitar a restrição causal. O Spatial Block ele vai extrair representações espaciais dos dados, uma vez que a gente tem valores fixos de altura e largura que correspondem às latitudes e longitudes dos dados de espaço-temporais. Por fim, nós temos o Temporal Generator Block, em que ele é responsável por permitir que o modelo produza uma sequência na saída de tamanho maior ou igual à sequência de entrada. Então, na sequência de entrada, nós temos uma sequência de tamanho T, e ele consegue produzir uma sequência de tamanho T duas linhas, de forma que T duas linhas precisa ser maior ou igual à sequência de entrada. Ele não precisa ser estritamente, necessariamente igual, ele pode ser maior também. O aumento de dados é uma técnica utilizada na aprendizagem de máquina para aumentar a quantidade de dados em variáveis e amostras durante o treinamento do modelo. Então nós temos aqui a imagem de tulipas. Essas tulipas, essa imagem a gente pode refletir essa imagem horizontalmente, então a gente tem aqui a imagem refletida, a reflexão horizontal. No caso é reflexão vertical, não, reflexão horizontal. E a gente observa que os dados continuam representando a mesma informação, continua representando tulipas, mas a gente foi capaz de gerar uma nova amostra para o treinamento do modelo. Enquanto mais dados, melhor, justamente para, durante o treinamento, o modelo ter mais dados para serem fornecidos ao modelo e conseguir fazer o ajuste de pesos do modelo. Os modelos de reanálise são responsáveis por reconstruir estados atmosféricos do passado. E quanto maior a resolução espacial de um modelo de reanálise, mais precisam as simulações da atmosfera. Então, por exemplo, aqui nessa figura nós temos três dimensões de altura, largura e profundidade. E também temos células aqui nessa grade que representam as células nessa grade do modelo de reanálise. Quanto menor forem essas células, ou seja, quanto mais próximos forem as células umas das outras, maior a resolução espacial desse modelo. Porque, por exemplo, se a gente tivesse uma célula enorme,
seria muito generalizado, não teria tanta precisão. A mesma medida de temperatura que nós temos aqui, teria aqui. Porém, por outro lado, se nós temos uma célula pequena, nós temos valores de temperatura, umidade relativa, precipitação e outras variáveis para essa célula mais preciso da realidade. O modelo de reanálise, é necessário um modelo de análise que a gente faça a assimilação de dados, que é a integração de dados históricos de várias fontes para reconstruir com precisão os estados atmosféricos do passado. Então, eu trouxe aqui um exemplo do ERA5 e do ERA5 Land. O ERA5 Land, a gente observa que ele tem uma resolução espacial melhor que o ERA5, pois os pontos aqui do grid eles estão mais próximos uns dos outros, mas em compensação a gente não tem medidas aqui no oceano de simulações do modelo de reanálise, enquanto no ERA5 a gente tem. O ERA5 a gente também tem a dimensão vertical, essa dimensão aqui, e o ERA5 Land não, a gente só tem as medidas da superfície terrestre. Bom, trouxe aqui os trabalhos relacionados. No texto eu trouxe um total de 5 trabalhos relacionados, mas aqui para a apresentação ser breve eu trouxe apenas 2. Como inclusão, nós tivemos os trabalhos que aplicaram a aprendizagem de máquina para a tarefa de Precipitational Caching utilizando aumentos de dados. E como exclusão, foram aqueles que não aplicaram a técnica de aumentos de dados. Nesse primeiro trabalho, ele utiliza como métrica o Critical Success Index, que é baseado na matriz de confusão, e como abordagem, ele integra dados de radares e satélites para aumentos de dados. Tem como conclusão que a integração desses dados de satélites e radares melhorou a eficiência da previsão de precipitação e a cobertura regional. Então aqui eu trouxe uma pequena figura, aqui é os dados apenas de radares, aqui são os dados de satélites, e aqui a integração dos dados de satélite e radares. Esse segundo trabalho, ele combina os dados de estações vizinhas, parecido com a abordagem baseline, conforme foi apresentada, e também realiza subamostragem da classe majoritária, que é a classe de não-chuva. E como métrica de avaliação do modelo, utiliza o F1 Score, que também utiliza a matriz de confusão. Ele tem como conclusão que consegue fazer previsões eficazes de precipitação até 2 horas à frente, utilizando o Random Forest em Bangkok. Trazendo aqui uma visão geral dos trabalhos relacionados, todos os trabalhos que estão nos textos, dos 5 trabalhos, a gente observa o uso da função de custo MSE, devido à previsão de um valor contínuo, que é a medida de precipitação, valor contínuo, e o uso da matriz de confusão, como nas métricas F1 e CSI, para avaliação do modelo, uma vez que não devemos utilizar a acurácia, pois ela é enviesada para não precipitação. Falando agora um pouco sobre o desenvolvimento, os dados eles são estruturados na forma de grade regular. São dados espaço-temporais, então nós temos uma grade dessa para cada tempo, para cada hora de um dia, por exemplo. Cada célula dessa grade, por exemplo, essa célula aqui, elas podem ter nenhuma ou várias estações de superfície. Nesse caso, nós temos várias estações de superfície. Os dados dessas estações de superfície são integrados aos dados do ERA5 Land para fazer as variáveis de temperatura, precipitação nessa célula. Caso a gente tenha um caso que a gente não tem estações de superfície, que é esse caso aqui, nós vamos utilizar apenas os dados do ERA5 Land para trazer as variáveis de temperatura, precipitação e entre outros para essa célula em específico. Em vermelho aqui nós temos a apresentação dos dados do Alerta Rio, em azul são os do INMET, em verde das estações Web Sirene, e esses pontinhos pretos são justamente os grids do ERA5 Land. Vale ressaltar que o INMET ele só tem estações meteorológicas, ou seja, ele tem medidas de temperatura, e umidade, precipitação, entre outros. E o Web Sirenes ele tem apenas pluviômetros, ou seja, apenas medidas de chuva. E o Alerta Rio ele tem tanto estações meteorológicas quanto pluviométricas. Então aqui um exemplo da grade, então nós temos a altura aqui, a quantidade de linhas corresponde às longitudes na grade, e a quantidade de colunas corresponde aos valores de longitude na grade. E aqui esses valores são valores de exemplo, de medidas de precipitação que a gente teria em uma grade. Então a gente vai ter uma grade dessa para cada hora de um dia, e isso para vários dias ao longo dos anos. Aí aqui eu apresento como que esses dados estão sendo construídos. Então nós temos aqui 3 amostras, cada amostra elas tem 5 passos de tempo, justamente aqui esses 5 grids aqui, que equivale a 5 horas. E para cada X, eu vou ter um Y correspondente, que é a entrada e saída do modelo. Então aqui no caso a gente teria 3 amostras por 5 passos de tempo, 11 latitudes e 21 longitudes e um canal como channel, que é justamente o canal das medidas de precipitação. Nós vamos realizar experimentos futuros utilizando mais canais, por exemplo,
com 2 canais, por exemplo, seriam medidas de precipitação e temperatura, e assim por diante. Como função de custo do modelo, nós temos a função RMSE, aqui apresentada, que é a Root Mean Squared Error, e para avaliação utilizamos tanto a RMSE quanto a função MAE, Mean Absolute Error. Agora começar a apresentar os experimentos do trabalho. Bom, inicialmente nós replicamos o modelo baseline utilizando estações vizinhas. Podemos observar aqui que são dados altamente desbalanceados, pois 0 corresponde a não chuva, 1 é chuva fraca, chuva moderada, chuva forte, chuva extrema. Por caso de não chuva, nós temos 10.500 amostras. Por caso de chuva extrema, nós só temos 2 amostras. E aí, por conta disso, o F1 score para casos moderados, fortes e extremos foi de pontuação 0, que é ruim. Quanto mais alto o F1 score, melhor. E para o caso de chuva fraca, nós tivemos uma pontuação de 0,57. Esse experimento foi realizado utilizando a estação de superfície de interesse Forte de Copacabana e estações vizinhas do INMET, que são as estações de Jacarepaguá, Niterói e Vila Militar. Também fizemos estudos sobre chuvas convectivas. Aqui eu trouxe uma animação mostrando os ventos no Rio de Janeiro no dia 13 de 1 de 2024. A intensidade dos ventos é representado rosa, são ventos mais intensos, e azul clara, que ciano, são ventos menos intensos. No próximo slide, a gente consegue verificar frames específicos dessa chuva. Então, por exemplo, aqui é às 11 horas da manhã e o seguinte é ao meio-dia, às 12 horas. A gente consegue observar que todos os ventos estão indo para o mesmo ponto e que os ventos mais intensos estão vindo aqui da direção do mar. Eles estão indo todos para essa região aqui, o que indica que pode ocorrer uma chuva convectiva nessa região com a chegada da frente fria. E isso que a gente consegue observar nessa próxima figura. Aqui eu produzi um mapa de calor em que em vermelho é a região que eu tive maior quantidade de milímetros de chuva por hora. Então a gente pode observar que às 16 horas da tarde, nesse ponto específico, a gente teve 38 milímetros por hora de chuva. E já às 20 horas da noite a gente já teve uma grande quantidade de chuva, que foi 53 milímetros por hora de chuva. E aí trouxe essa figura para explicar, né, o que são as chuvas convectivas. A convecção ela significa a transferência de calor pelo movimento de um fluido. Então o que acontece? No cenário A aqui, a superfície terrestre é aquecida durante o dia, fazendo com que o ar fique quente. E aí com a chegada da frente fria de brisas marítimas, faz com que o ar quente, que é menos denso, ele suba para as camadas mais altas da atmosfera, onde ocorre o processo de condensação e nuvens são formadas, e o ar frio, que é menos denso, ele desce para as camadas mais inferiores da atmosfera, para a superfície terrestre. E quando chega nessa camada inferior, ele é aquecido e fica nesse ciclo convectivo, que é justamente a transferência de calor pelo movimento de um fluido. E é assim que ocorre as chuvas de verão, também conhecido como chuvas convectivas. Aí que eu trouxe notícias do jornal mostrando que esse foi um dia que realmente choveu. Aqui, por exemplo, do G1, mostrando que causou alagamentos e quedas de árvores e problemas no trânsito, justamente nesse dia que a gente analisou. E a gente fez essa análise de chuvas convectivas para outros dias também, além desse dia no 13 de janeiro de 2024. Também realizamos testes de sanidade para verificar a escala e o comportamento das séries temporais do Web Sirens e do Era 5 Land. Então aqui que a gente consegue observar que os plots, né, do Era 5 Land e do Web Sirens, o Web Sirens em laranja e o Era 5 Land em azul, seguem o mesmo comportamento, porém a gente tem uma diferença na escala. Também trouxe aqui um exemplo de como que esses dados estão sendo criados. Por exemplo, se eu tenho aqui 11 tempos, T1, T2 até T11, a abordagem inicial que eu estou seguindo, a gente vai conseguir criar 2 amostras, sendo que T1, T2, T3, T5 corresponde a X da primeira amostra, e T6, T7, T8, T10 corresponde a Y também da primeira amostra. Mas eu tenho uma segunda abordagem, que depois lendo o trabalho da Rafaela com mais calma, eu vi que eu vou conseguir aumentar essa quantidade de amostras, fazendo a seguinte abordagem: eu uso T1, T2, de T1 até T5 como X e de T2 até T6 como Y. Isso vai fazer com que, em vez de eu ter apenas 2 amostras, eu vou conseguir ter
N menos T amostras, nesse caso 11 menos 5, que é o tamanho do passo de tempo, eu vou conseguir ter 6 amostras no total. E eu vou conseguir aumentar a quantidade de amostras passada para o modelo. Também realizamos experimentos iniciais. Esse aqui é utilizando apenas o canal de precipitação. As dimensões são de aproximadamente 9.000 amostras, 5 passos de tempo, 11 latitudes e 21 longitudes, e um canal que é justamente apenas a medida de precipitação. A gente observa nessa figura que o modelo não conseguiu treinar, uma vez que os dados não conseguiu aprender, desculpa, uma vez que os dados de validação não teve aqui perda, o erro não diminuiu, o erro do modelo não diminuiu conforme a gente desejasse. No próximo experimento, por exemplo, já volto nessa figura, próximo experimento, por exemplo, utilizando apenas o canal de temperatura, a gente observa que a temperatura, o erro dos dados de validação desceu junto com os dados de treinamento conforme esperado, indicando que o modelo conseguiu aprender utilizando o canal de temperatura. Por outro lado, utilizando o canal de precipitação, ele não conseguiu aprender. A gente fez essa investigação justamente para verificar a natureza dos dados serem esparsos de precipitação, se a gente teria problema para realizar esse aprendizado do modelo. E aí esse aqui foi os resultados do modelo, né? Então, isso aqui é o que o modelo deveria ter produzido como saída, isso aqui é o que o modelo teve como entrada, isso aqui é a predição do modelo. Então, como a gente pode observar, a predição do modelo está bem diferente como ele deveria ter produzido. Então, isso significa que o modelo então, não está conseguindo aprender apenas utilizando a precipitação. Aí, como conclusões parciais, a gente tem que nós temos dados esparsos de precipitação, o que significa que a maioria das observações não tem ocorrência de chuva, e por conta disso a gente tem esse cenário que o modelo não consegue aprender. Porém, temos expectativa de que as variáveis utilizadas como temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção do vento, que são relacionadas a chuvas convectivas, né, devido à chegada de frente fria poder acarretar na queda de temperatura de chuvas convectivas, nós temos expectativa de que experimentos utilizando essas variáveis completas, todas essas variáveis, produzam resultados melhores, uma vez que a temperatura, por exemplo, pode auxiliar no aprendizado do modelo, uma vez que a gente consegue observar que com a temperatura o modelo consegue aprender. Então, temos que realizar esse experimento com 5 canais, sendo que os canais correspondem à temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção do vento e a precipitação. E também iremos aplicar uma máscara para não considerar localizações no oceano ao completar o erro do modelo, que é justamente a Baía de Guanabara, como a gente pode observar nessa figura aqui, por exemplo. A gente não tem dados aqui da Baía de Guanabara, então na hora de computar o erro do modelo a gente não pode considerar essa região. Então essa é a minha apresentação e deixo agora para sugestões da banca, para avaliação da banca e possíveis perguntas dos outros participantes. Obrigado.